muito boa noite a todos. É sempre com muita alegria que estamos aqui mais uma noite, para mais uma noite de Evangelho. Então, para a gente começar aqui a nossa noite, para quem porventura não conheça as nossas reuniões, a gente sempre começa com algum recadinho que seja necessário. Depois do recadinho, a gente normalmente lê uma mensagem para que a gente possa começar a se ambientar e aproveitar melhor os ensinos do Evangelho que será trazido. Depois nós temos a prece inicial, depois nós temos a explanação do Evangelho, depois da explanação nós fazemos a prece de encerramento e após nós temos os passes. E hoje nós temos alguns recadinhos para dar, começando que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de perceber, mas nós estamos fazendo uma pequena reforminha aqui na lateral. Sendo assim, a porta que dá acesso aos banheiros está fechada, mas nós temos outro banheiro aqui, logo ao fundo. Então, é só chegar aqui nesse corredor aqui que nós temos banheiros aqui, caso alguém precise utilizar. E também, nós temos um aviso aqui do Digi, que nós estamos realizando as matrículas para a Evangelização 2026 da infância e da juventude. Já teve início no dia 7 de fevereiro, mas nós ainda continuamos fazendo inscrições. Então, quem porventura tiver interesse em colocar as crianças, é só nos procurar aqui que nós temos uma ficha para as inscrições. Tá? Elas acontecem aos sábados, às 15 horas. Além do Digi, nós estamos também com um curso que se iniciou no dia 10 de fevereiro, que é o curso de Princípios Básicos da Doutrina Espírita. É um curso que tem apenas 14 encontros, mas que, se alguém tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais de forma aprofundada da doutrina espírita, esse curso acontece todas as terças-feiras, das 21 às 22 horas, logo após o Evangelho. Certo? Então, vamos lá. Esses foram os avisos. De 13 a 15 de março, no Teatro Positivo, em Curitiba, nós teremos a realização da 28ª Conferência Estadual Espírita, com o tema O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Livro que faz parte das obras escritas pelo autor francês Léon Denis, que acabamos de assistir o vídeo de sua biografia. São de sua autoria Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, Médium, No Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, O Espiritismo e o Clero Católico, O Espiritismo na Arte, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Grande Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra, O Porquê da Vida, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Progresso, Provas experimentais da sobrevivência e socialismo e espiritismo. E as inscrições elas podem ser feitas pelo site www.conferenciaespírita.com.br. Uma forma de homenagear Léon Denis é estudar a sua obra. E o GEMPAS, desde o dia 3 de fevereiro, ele está promovendo a explanação para que a gente possa conhecer um pouquinho mais desse livro que vai ser homenageado, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Notadamente, na terceira parte, que vai tratar das potências da alma. As palestras poderão ser conferidas no nosso canal do YouTube e os títulos das palestras são Dor, a Mestra Silenciosa da Alma, Consciência, a Voz Divina em Nós, Pensamento, Força Criadora do Destino, Livre-Arbítrio, a Liberdade de Escolher e Evoluir, e Vontade, Força que Impulsiona o Espírita. E, por fim, Amor, a mais alta potência da alma. E hoje, para que a gente possa, então, aproveitar essa palestra, essa explanação, eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento ao alto, nos conectarmos com Deus Pai, para que possamos, Senhor, refletir e entender acerca do problema do ser, do destino e da dor, para que possamos, Senhor, entender para onde vamos e por que vamos, porque passamos por tudo que temos aqui na Terra
E qual é o nosso objetivo principal? Que possamos, Senhor, aproveitar todas as energias desse ambiente e que possamos sair daqui com todas as reflexões possíveis para que possamos nos tornar seres mais evoluídos e melhores, tendo melhores escolhas em todos os dias da nossa vida. Mestre amado, se conosco, Senhor, em mais um Evangelho. Que assim seja. E hoje, com a nossa amiga Tânia, nós vamos ter o tema livre-arbítrio, a liberdade de escolher e evoluir. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite àqueles que oportunamente irão nos assistir pelo canal do YouTube. Sempre um motivo de alegria estarmos reunidos a fim de refletir sobre a mensagem de Jesus. Como a Patrícia disse, nós estamos estudando do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o capítulo que trata das potências da alma, né? As potências que todos nós temos em estado latente e que, à medida que vamos evoluindo, que vamos experienciando, vamos, né, tendo-as na sua mais alta expressão. E hoje nós vamos falar de livre-arbítrio, porque, afinal de contas, é uma questão filosófica discutida há muito tempo, há décadas, há séculos. Os filósofos têm se debruçado, os estudiosos, e com esse questionamento, afinal de contas, nós somos livres ou não somos? O homem está fadado, né? Para ele, pesa sobre si uma fatalidade ou não pesa? Afinal de contas, o que é liberdade e o que não é? E é sobre tudo isso que a gente vai refletir um pouco, porque nós teríamos assunto para ficar aqui até amanhã cedo, né? Se assim fosse possível, nessa riqueza que é este capítulo, como todos os outros, né? Que aqui os irmãos que nos precederam. O capítulo, ele é o 22 do livro, ele é dividido em 4 blocos. E nós vamos nos ater, apesar que falaremos dos 4, vamos nos ater mais ao primeiro, porque é onde Leon Denis trará conceitos muito importantes para nós sobre liberdade, livre-arbítrio, responsabilidade, moralidade. Então, são conceitos, digamos assim, fundamentais para que a gente possa entender e compreender realmente a proposta do autor. Então, ele começa dizendo: a liberdade é a condição necessária, da alma humana, que, sem ela, não poderia construir o seu destino. É interessante porque, domingo, eu estava assistindo uma matéria e falava sobre um regime totalitarista, aí, enfim, em um determinado país irmão, né? Infelizmente, nós ainda temos esse tipo de situação. E sempre que eu me deparo com essa situação, eu fico me questionando como é que nós ainda, né, gastamos tanta energia, tanto tempo para querer dominar. Nós queremos ser possuidores, queremos ser donos do pensar, do agir, do querer, do proceder, dos destinos das outras pessoas. A nossa compreensão de liberdade, e nós vamos ver ao final que Leon Denis traz de uma forma totalmente poética, né, como ele, ninguém mais poderia trazê-lo, essa ideia o conceito de liberdade para nós ainda é algo, vamos dizer assim, distante. Nós estamos nos primeiros passos, talvez, né, caminhando rumo a essa liberdade, que nós ainda não a temos. Nós ainda estamos nessa busca. E aí a gente
quando ele começa o capítulo dizendo que sem liberdade não seria possível nós construirmos o nosso destino. Como é que eu vou pensar no que eu vou fazer da minha vida, quais as decisões que eu vou tomar, se eu não sou livre para isso? Então, imaginemos numa ordem mundial, imaginemos na transcendência que a doutrina espírita traz para nós, levantando esse véu do antes e também do futuro. O que aconteceria? Chegaria no mundo espiritual e ia dizer assim, olha, é o seguinte, eu não posso ser responsável por nada. Porque, afinal de contas, eu não decidi nada. Meus pais decidiram, depois não sei quem decidiu, depois o governador, enfim, alguém decidiu por mim. Então, não há como, meus irmãos, nós pensarmos na nossa evolução sem liberdade. E esse é um ponto muito importante que Leon Denis abre o capítulo para nos dizer que, se é importante a nossa liberdade, fatalmente precisamos respeitar a liberdade do outro. Algo também ainda muito desafiador para nós. Nós ainda temos uma necessidade muito grande de impor ao outro a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, de querer. Bom, e aí, quem nos ajuda a entender um pouquinho, a gente vai usar bastante questões aqui do Livro dos Espíritos. Kardec, na questão 829, né, ratificando esse pensamento de Leon Denis, vai perguntar quando ele trata da escravidão. Questão, então, 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Olha o questionamento que Kardec faz. Naquela época, se até hoje nós ainda temos pessoas em regime de cativeiro, seja individualmente, seja coletivamente. E os espíritos responderam: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão. Então, vejamos que a gente já tem um compromisso, né? Enquanto país, que isso estava estipulado em lei. Pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então, vejamos que na resposta, os espíritos estão tratando da escravidão, dessa imposição, seja coletiva ou individualmente. Então, se dentro do meu lar eu estou impondo ao meu esposo, à minha esposa, aos meus filhos, um regime de escravidão, a gente precisa repensar. Se na minha empresa eu estou impondo isso aos meus funcionários, a gente precisa repensar. E assim sucessivamente. Toda forma de imposição, ela pode ser uma escravidão. Pode ser configurada como tal. E isso significa dizer que nós estamos indo contra a lei da natureza. Então, a força, ela é algo para ser utilizada para proteger, para preservar. E não para que a gente imponha um regime de escravidão. Prossegue Leon Denis. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra. E ele cita aqui 4 deles. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que esta liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape às forças opressoras. Achei sensacional essa frase dele. E aí, fui pesquisar dos exemplos que ele deu
2, para ficarmos em 2. De como é que a liberdade, como ele diz, sempre será suficiente para a gente quebrar determinadas, né, forças que nos oprimem, para mostrar que nós somos muito mais, né, do que apenas corpos. Então, quando a gente fala em necessidade física, por exemplo, fui pesquisar da vida de Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Então, olha só, Irmã Dulce tinha uma saúde fragilizada por décadas, teve, né? Ela tinha um efizema pulmonar crônico, que comprometia 70% da sua capacidade respiratória. Irmã Dulce chegou a pesar 38 quilos. Ela sempre foi muito magrinha, mas chegou a pesar 38 quilos. Por uma promessa que ela fez, então por penitência, e uma insônia que tinha, Irmã Dulce dormiu 30 anos sentada numa cadeira de madeira. Não é uma cadeira confortável, cadeira do papai que nós estamos falando, não. E tinha um esforço físico incansável. Então pensa, o anjo bom da Bahia, dormindo numa cadeira, com 70% de comprometimento da sua capacidade respiratória. E essa mulher fez a obra que ela fez. Então, nós somos ou não somos livres? Somos ou não somos capazes de quebrar um círculo para dizer assim, bom, eu tinha tudo para não funcionar. Tinha tudo para dizer assim, ai, Senhor, não pude, porque não deu, porque eu estava cansada, por isso, por aquilo, por aquilo. E essa mulher vem mostrar que esse ciclo, né, esse ciclo dessa força opressora, ou seja, uma necessidade física, sim, ela pode ser superada. Mas eu fui buscar um outro exemplo de condições sociais. Porque nós somos assim muito fatalistas nas nossas sentenças, né? A pessoa nasceu na favela, para nós ele vai ser sempre bandido. A pessoa nasceu de pais pobres e ignorantes, nunca ele vai chegar a lugar algum. E para ficar também só em 2 exemplos, né? Porque como eu disse, a gente poderia ficar aqui à noite. Vamos falar um pouquinho da Ingrid Silva, né? Nasceu, né, no Morro da Mangueira e ali participou de um projeto social, uma favela do Rio de Janeiro. E essa menina, né, se tornou uma bailarina de renome internacional em Nova York. Então, talvez, quem a olhasse, né, pequenininha, cruzando ali, talvez descalço, aquelas ruas, que não tem um esgoto, que não tem um asfalto, que não tem nada, nunca poderia imaginar que ela seria capaz de mostrar que o livre-arbítrio, que a vontade, que a liberdade poderiam ser capazes de quebrar esse ciclo, né? E ela realmente bater asas e voar bailando para Nova York. Mas, por fim, vamos falar da Carolina Maria de Jesus, a primeira poetisa, né? Uma das primeiras escritoras negras do Brasil, moradora da favela em São Paulo na década de 1950, catadora de papel e mãe solteira. Quem olharia para uma mulher dessa e diria que ela se tornaria uma escritora, até hoje estudada, né, na área que lhe compete? Superou a fome e a miséria extrema e escreveu um dos seus livros mais famosos, Quarto de Desejo, tornando-se uma das primeiras escritoras negras do Brasil. É isso que o Leon Denis escreveu aqui. A liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressoras. E a pergunta que nós precisamos fazer, meus irmãos, é: qual é a força que está me oprimindo? O que me impede a ação? O que me impede de deslanchar na vida? E eu não estou falando aqui necessariamente de questões financeiras, porque a nossa concepção de sucesso ainda é pelo carro que nós dirigimos, pela nossa casa, pela conta bancária, pela marca do relógio, pela marca do celular que a gente usa. Quando a gente, né, por exemplo, estuda a obra do André Luiz e vê quem são os classificados como completistas,
a nossa concepção de sucesso, ela muda completamente. Porque sim, eu posso ter pessoas com uma conta bancária enorme e ser completistas, e eu também posso ter uma pessoa sem conta bancária, que também é um completista. Então vai transcendendo os nossos conceitos na vida do que é sucesso, do que é realmente estar conectados com Deus. Na questão 845, Kardec está tratando sobre o livre-arbítrio. E ele então pergunta, né? Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer? Porque nós não fomos criados, não surgimos no berço. Nós temos uma história. Então ele está perguntando assim, não seria um obstáculo? Então, se eu venho com uma predisposição a mentir, vou mentir o resto da vida? Se eu tenho uma predisposição a furtar, a não respeitar a propriedade alheia, preciso fazer isso o resto da minha vida? Para que quando eu chegasse lá no meu partir, eu dissesse, não, mas eu nasci assim. Então, olha, eu vou morrer desse jeito. Fiz errado a vida inteira, porque, né, dentro daquela lei de que nasci assim, vou morrer desse jeito. Então, olha a profundidade da pergunta de Kardec. E os espíritos responderam, as predisposições instintivas são as do espírito antes de reencarnar. Ok. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem, arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos, naturalmente conforme a afinidade. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, essas pessoas que eu acabei de falar aqui quiseram e mudaram o jogo, deram a volta por cima. E é isso que ele está falando. Talvez alguém pudesse dizer, não, mas então ela tinha aqui alguma predisposição para ser bailarina? Sim. Mas será que foi só vontade? Ela não teve que todos os dias se exercitar? Né? Quem aqui já viu a foto do pé de uma bailarina sabe do que eu estou falando. Que ele é lindo na sapatilha. Tira a sapatilha para ver. Como é que é? E assim também é conosco. Pode não ser no pé, pode ser nas mãos calejadas. Pode ser num cérebro de tanto pensar, de tanto refletir, de escrever. Pode ser nos braços. Enfim, em algum lugar. Nós teremos um pé de bailarina, não é? Pelos nossos esforços em realmente superar essas predisposições que todos nós trazemos. Mas ele prossegue, que a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. Então, meus irmãos, o conceito de liberdade sempre estará de mãos dadas com o de responsabilidade. E nem poderia ser diferente. Porque, afinal de contas, ser livre não é fazer o que quer, na hora que se quer e do jeito que se quer. Esse é um equívoco da nossa parte. Por isso, talvez, o voluntariado seja algo tão desafiador para nós. Porque, para muitos de nós, ser voluntário é isso. Eu vou lá um dia que eu quero. Não, o dia que você quer, não. O dia que você se comprometeu para ir. Porque o serviço é voluntário perante a lei humana. Mas nós assinamos um contrato com Jesus. Não foi com o presidente da instituição. Com o presidente da instituição, eu assinei um termo de voluntariado. Porque tem uma lei que protege esta relação para que ela não seja caracterizada com um vínculo obrigatício. Com uma relação de trabalho, melhor dizendo. Mas o contrato já está assinado faz tempo. E nós, né, nos candidatamos a um trabalho, a uma tarefa, por pequenina que ela seja. E aí nós começamos todos entusiasmados, mas daqui a pouco vem o inverno, vem o frio, vem a fome, vem o cansaço, vem a série, vem o sofá, né, com aqueles braços enormes. E aí, de repente, a gente começa a nos dar licenças morais. Hoje eu não vou.
Hoje eu não posso. Hoje eu mereço. E sim, a lei do descanso, é uma lei natural. Mas o descanso será muito melhor para nós se o cansaço realmente for algo digno. Senão eu posso estar só numa exaustão de forças. E aí, né, muitas vezes a gente está procurando o ócio e não necessariamente o descanso. Então, Leon Denis está nos mostrando que liberdade e responsabilidade precisam caminhar juntas, mas tem mais um conceito que ele vai trazer para nós, dizendo que, aliada à liberdade e à responsabilidade, nós temos a moralidade. E a moralidade, na questão 629 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai tratar sobre o bem e o mal. Se nós tivermos, né, se tiver a oportunidade de ler em casa, a gente pode ler a 629, 30 e 31, porque elas são 3 questões muito, muito interessantes, né? E que aqui nós vamos resumi-las pelo tempo. Então ele diz assim, como é que se pode definir a moral? E os espíritos responderam, a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. A moral funda-se, né? Então tem a sua base na observância da lei de Deus. E como é que se pode distinguir? A gente poderia se perguntar, né? Como é que eu vou saber o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado? Né? Então, além dessa lei, da lei de Deus estar escrita na nossa consciência, nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, ele ainda diz, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e o mal é infringi-la. Parece tão fácil, não é, meus irmãos? Mas são tantas circunstâncias que a gente realmente precisa estar na posição ensinada por Jesus de oração e de vigilância, para que a gente realmente saiba dizer o sim, sim e o não, não, para distinguir o bem do mal. E aí ele ainda vai perguntar, tem o homem meios de distinguir por si mesmo o que é um e o que é o outro? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E eu achei muito interessante nessa resposta, esse trechinho quando ele fala, quer saber. Porque às vezes a única coisa que realmente nós queremos, é não saber. Porque saber traz-nos responsabilidade. Então, às vezes, a gente fica naquela... Poderia nos levar, né, a um sofisma de imaginar assim, não, é melhor não saber. Mas se o saber traz-nos segurança para caminhar, já imaginaram? Não é muito melhor nós sabermos aonde nós queremos ir? Não é muito melhor saber, isso aqui eu não quero para a minha vida? Não é muito melhor nós estarmos utilizando essa faculdade da inteligência para decidir para o bem, pelo bom e pelo belo? Não seria muito melhor nós sabermos efetivamente das coisas, das informações, irmos a fundo, não nos contentarmos só com aquilo que nos chega hoje pelo celular? Nós temos uma preguiça crônica. Nós não queremos mais pesquisar nada. Como a gente brinca lá em casa, né? Bom, está no WhatsApp, deve ser verdade. Será, meus irmãos? Será que é assim? Então, a gente, às vezes, não quer saber, porque se eu não sei, eu não me comprometo. Ora, mas eu vou responder também se eu tinha possibilidade de saber e eu não quis. Não vamos nos iludir com isso. Se eu tinha como saber e eu não fui atrás, eu sou tão responsável, ou às vezes até mais, do que aquele que não sabia e que cometeu o equívoco. E aí nós vamos ver assim, então ele fala da moralidade que nós já falamos. Muito bem, prosseguindo. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. A sensação do remorso é a prova mais demonstrativa de
todos os argumentos filosóficos. Também achei isso aqui sensacional. Porque é verdade. Se nós realmente erramos, a gente sente o remorso. Pode vir todo mundo dizer, não, Tânia, não foi nada, Tânia, você não teve culpa, Tânia, você... Mas se lá na minha intimidade, a minha consciência está dizendo, sim, você sabia. Não, você fez com segundas intenções. Não, você fez realmente de caso pensado, você fez aquilo que se chama no direito penal com dolo. Não tem argumento filosófico que tire esse remorso de mim. Então, é o que ele está explicando. O remorso é essa prova demonstrativa de que, né, infringimos a lei de Deus. Ou seja, em vez de optar pelo bem, fizemos o mal. Mas ele prossegue dizendo que, para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol, através da névoa das paixões e dos interesses. Porque muitas vezes é isso que nós estamos envoltos, com uma paixão e um interesse que faz com que a gente não enxergue aquilo que está além. E por isso, né, muitas vezes não cumprimos o nosso dever. E o dever, meus irmãos, no capítulo 17 do Evangelho, intitulado, então, Sede Perfeitos, e nem poderia estar em outro capítulo, não é? Que não fosse esse. Na instrução dos Espíritos, ele vai trazer um conceito de dever, dizendo, o dever é a obrigação moral. Então, não é profissional, não é uma regra, assim, uma norma, vamos dizer, instituída para fora. O dever é uma norma instituída aqui dentro. É uma obrigação moral da criatura para consigo, primeiro. Em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. E o item, naturalmente, prossegue, né? O item muito interessante aí que trata sobre o dever. Lei da vida. Então, a gente, às vezes, cumpre o dever se alguém estiver olhando. Cumpre o dever, hoje em dia, né? Se tiver uma plaquinha lá, sorria, você está sendo filmado. Mas, na verdade, meus irmãos, nós estamos sendo filmados o tempo todo. Para pensar. Porque, como disse Paulo, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Sempre tem alguém me filmando. Sempre. Seja do lado de lá, seja do lado de cá, literalmente. Não é? Com os celulares aí, que hoje ninguém está ileso de ser filmado. Então, se nós estamos sendo rodeados, se o dever é para ser cumprido naquelas ínfimas obrigações, então pensemos se realmente estamos fazendo isso. Os deveres que nos são impostos todos os dias conosco primeiro e depois para com o outro. E ele prossegue. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeição, de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Então, meus irmãos, é graças ao progresso, graças ao nosso livre-arbítrio, que nós temos o desenvolvimento da lei do progresso. E aqui, a questão 843 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec trata justamente do livre-arbítrio, ele vai perguntar, tem o homem o livre-arbítrio sobre os seus atos? E os espíritos responderam, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar, de fazer, de trabalhar, de executar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Máquina. Então, quando eu fico olhando para essas questões, às vezes a gente vai conversar com pessoas e elas veem, né, por exemplo, hoje a inteligência artificial, que é algo extraordinário e que está aí para facilitar a nossa vida, dentre tantas outras tecnologias, e as pessoas ficam assim, não, mas isso vai passar o ser humano. Meus irmãos,
Kardec perguntou, na questão 72, qual a fonte da inteligência? Essa pergunta tem a 72A, mas nós vamos nos ater apenas à principal. Quando os espíritos responderam, já o dissemos, a inteligência universal. Então, a fonte da nossa inteligência é a inteligência universal. Então, não precisa se preocupar que nós não seremos superados por nada. Naturalmente, as ferramentas tecnológicas estão aí para nos auxiliar, mas elas são criadas por nós. Então, algumas profissões, como nós tivemos no passado, basta a gente fazer uma pesquisa livre na internet, profissões que desapareceram. Mas tem outras que vão surgindo. Basta nós pegarmos aí a grade de cursos novos que temos nas universidades. Cursos que há 20, 30 anos não existiam e que hoje existem. E quando eu estava vendo essa questão, a 843, que nos fala dessa liberdade de pensar, me lembrei da doutora Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa mulher incrível, simples, mãe de 3 filhos, e que aí descobriu, então, a polilaminina. Essa substância, né, que apresentou aí esse potencial para reverter as lesões medulares, que a gente terminou de estudar no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Sensacional. Mostrando que até onde vai a nossa capacidade de pensar, quanto a ciência precisa ainda descobrir das leis de Deus que vão se revelando para os cientistas. Então, senão a gente seria o quê? Máquina. E nós não somos máquina, meus irmãos, justamente pela nossa capacidade de pensar. E aí, no livro Pensamento e Vida, porque aqui Leon Denis vai nos falar sobre a inteligência, então ele diz assim, inteligência e vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que aos nossos olhos representa fatalidade. No livro Pensamento e Vida, então, Emmanuel vai trazer um capítulo que vale muito a pena ser lido, sobre a vontade. E vontade, se nós formos pesquisar o significado, ele vai dizer que refere-se à faculdade de decidir. E aí, se a gente for procurar a etimologia da palavra decidir, ela vem do latim decidere. Então, olha que interessante. Decidere é formado por 2, né? É um conjunto aí de palavrinhas. De, fora, e o verbo caudere, cortar. Então, decidir, etimologicamente, é cortar fora. Significando dizer que tomar uma decisão implica eliminar alternativas para seguir um caminho específico. Então, a vontade, em última palavra, é eu saber exatamente aonde eu quero ir. Não é uma vontade qualquer. Não é uma decisão qualquer. Não é um fazer sem pensar, um reagir. Veja como é profundo o que ele está falando aqui. Que inteligência, né? Como a gente leu aqui, a fonte da inteligência, então, é a inteligência divina, e nós vamos, então, com essa inteligência divina, que nós vamos ali, né, como se fôssemos aspirando todo dia um pouquinho, desenvolvendo através do estudo, da leitura, da reflexão, de uma peça de teatro que a gente assista, de uma música que a gente ouve, de uma poesia, enfim, quantas formas que nós temos para desenvolver a nossa inteligência. Então, nós vamos... Isso é que vai, então, como ele diz, né, superando a questão da fatalidade. Porque, senão, a bailarina tinha que morar na favela para o resto da vida. Mas ela não se contentou com isso. E nós também não precisamos nos contentar com as fatalidades que estão aí postas para nós como desafio, não como um castigo divino, mas como um desafio. E Leon Denis vai dizer assim que, para que essa inteligência e essa vontade possam superar realmente a fatalidade, precisa-se de um elemento fundamental.
a educação. E ele vai dizer que a educação é obra dos séculos, porém, precisa começar em algum momento. E eu ainda não encontrei uma melhor definição de educação do que a que está descrita na questão 685 do Livro dos Espíritos. Kardec está tratando neste capítulo sobre a lei do trabalho. Uma questão praticamente de economia, muito atual para os nossos dias de hoje, que vivemos com a previdência quebrada. E aí, Kardec vai trazer esse conceito dizendo que há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança. Vou precisar de um copo de água. E sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Desculpa. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. A arte de formar caracteres. Vai chegar. Obrigada. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, na que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É dessa educação que nós estamos falando. Não é de um verniz social, de algo que a gente, sorri, faz de conta que não foi nada, e guardamos aqui o ressentimento no nosso coração. Nós estamos falando em algo, como diz Leon Denis, que é obra dos séculos, que leva tempo, e que está aí para desafio de todos nós. E Kardec, quando ele ainda na resposta, ele faz um questionamento na própria resposta, perguntando-nos: o que nós podemos esperar se todos os anos são entregues à sociedade um aluvião, uma enxurrada de profissionais sem escrúpulos, sem ética, sem moralidade? Então, eu tenho os advogados que enganam, eu tenho os médicos que enganam, eu tenho os professores que enganam, eu tenho os contadores que enganam, eu tenho de tudo, para todos os gostos. É isso que ele está questionando, já que ele está tratando de uma questão econômica. Então, como que essa economia vai para frente, se cada um de nós está pensando em como tirar vantagem do outro e não dar a nossa contribuição, meus irmãos? E é isso que ele está falando. Então, inteligência e vontade, elas precisam estar temperadas, no sal da educação. Senão a inteligência vira crueldade. E aí nós seremos como aquele médico alemão, não me recordo agora o nome dele, mas que fazia ali as pesquisas com os gêmeos, por exemplo, siameses, nas suas pesquisas de horror, que estão descritas aí nos livros. Era inteligente? Era. Mas quando falta a educação, quando falta essa arte de formar caracteres na forja da vida, na forja do amor, da virtude, então, nós nos tornaremos cruéis. E essa vontade, se não tiver educação, ela não nos levará ao melhor caminho. E a gente sempre lembra-se da Alice no País das Maravilhas, Quando a gente não sabe onde quer ir, qualquer caminho, qualquer destino serve. Caminhando para o final, Leon Denis vai, então, trazer uma reflexão para nós sobre a questão do livre-arbítrio, porque se nós, então, somos livres,
será que as nossas atitudes, se existe realmente liberdade, será que as nossas atitudes realmente interferem nessa harmonia geral? Então, aquele ditador que eu assisti lá, a matéria, será que realmente aqueles milhões de pessoas que ele está ali oprimindo, impedindo de pensar, de agir, de falar, de se expressar, será que realmente ele... Qual é o seu grau de atuação, vamos dizer assim? E Leon Denis traz uma resposta poética. O círculo dentro do qual se exerce a vontade do homem é, de mais a mais, excessivamente restrito e não pode, em caso algum, impedir a ação divina, cujos efeitos se desenrolam na imensidade sem limites. O fraco inseto, perdido num canto do jardim, não pode, desarranjando os poucos átomos ao seu alcance, lançar a perturbação na harmonia do conjunto e pôr obstáculos à obra do divino jardineiro. Gente, isso é maravilhoso. O que não significa que os nossos atos não tenham consequências. Lembremos-nos sempre que o Evangelho é um conjunto sistêmico. As normas, as regras, os ensinamentos trazidos por Jesus, um não elimina o outro, eles andam sempre de mãos dadas. Então, lembremos-nos que ai daquele pelo qual venha o escândalo. Sim, ele ainda é necessário para nós, infelizmente, pelos nossos atos. Mas ai daquele pelo qual, né, venha o escândalo. E, por fim, meus irmãos, Leon Denis vai aqui nos mostrar que, durante muito tempo, né, existiram correntes filosóficas tratando-se e estudando sobre o livre-arbítrio. Para uma corrente, o homem é totalmente livre, para outra corrente, o homem não tem liberdade nenhuma. Está fadado às fatalidades da vida. E aí, o que ele vai explicar? Que falta uma palavra. Por quê? Para explicar realmente coerentemente a situação, porque senão a gente sempre parte de um ponto que é inexato para falar sobre livre-arbítrio, né? Então a gente precisa entender a reencarnação. Eu preciso entender que houve um antes e que sim, eu terei momentos na minha vida aonde, como, né, foi perguntado, há uma questão 851 no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, mas existe fatalidade? Não existe? E o que os espíritos responderam? Olha, tem fatalidade no momento que eu vou escolher o gênero da prova. A Tânia resolveu ser contadora. Então eu vou ter as minhas agruras, né, Rogério? Como contadora, não tem jeito. Faz parte da minha profissão, faz parte do meu dia a dia. Ah, quero nascer na família tal, quero nascer mulher, quero nascer homem, quero ser médico, quero ser professor, quero ser dentista, quero ser mestre de obras. De acordo com o gênero da prova que eu escolhi, eu terei algumas situações que eu vou passar. Mas ele está mostrando, nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, mostrando-nos o seguinte, que se eu tenho as minhas predisposições que eu trouxe, nada vai impedir, meus irmãos, que eu possa me livrar delas. Não é? Se elas não forem as melhores para mim. E, para finalizar, ele então vai trazer aqui um conceito para nós de liberdade, dizendo: o espírito só é verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhes são externas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo, sem temer a nada, a nenhuma lei, a nenhuma regra, porque tudo isso já está dentro dele. E ele realmente, como ele, né, finaliza aqui, nós seremos, né, donos do nosso proceder, do nosso agir, do nosso decidir. E como estaremos decidindo pelo bem, pelo bom e pelo belo,
naturalmente, não precisamos ter medo da punição, porque dia chegará que ela não vai mais existir para nenhum de nós. Que Deus nos abençoe e que possamos refletir, não é, sobre todos esses ensinamentos. Obrigado, Tânia, por dividir conosco frutos dos seus estudos. E a nós todos nos resta agradecer. Agradecer essa bendita oportunidade de, através de ensinos tão profundos, de reflexões tão profundas, que nos fazem entender a importância dessa responsabilidade dos próprios atos. Então, Senhor, que possamos, depois de tudo que ouvimos aqui, que possamos fazer as melhores escolhas, que as nossas maiores vontades, que elas andem de encontro a tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Mestre amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Lembrando que agora teremos os passes.